Bem-vindos mais uma vez. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a comenzar Vamos con una iniciar oración com uma silenciosa. oração silenciosa. Amén. Así que habíamos terminado nuestra contemplación sobre Então, el nós bautismo. terminamos a nossa contemplação em relação a batismo. Así que cuando hemos vuelto a nuestra pregunta original con la que habíamos Voltamos comenzado, atrás para a nossa pergunta original, que foi onde nós começamos. ¿cuál era? Que perguntava para que ¿Para qué essa es este mensagem? mensaje? Así que agregamos un acrescentamos par mais alguns de pontos. puntos. Prepararse E para el olhamos para o cielo y tener céu una para ter comprensión más profunda. um aprendizado maior. Entonces comenzamos a alejarnos Depois começamos a para desviar mirar um pouco más e a olhar para fondo a el tema questão de la da salvación. salvação. Y creo que entendí que E eu estaba creio que eu fiz a preguntando pergunta de cómo como funciona la funciona a salvación. salvação. Eu não olhei para o Y modelo yo no dos 7 busqué passos el da modelo de los salvação. 7 pasos para la salvación. Quería ver cómo cada una de las personas entienden eso individualmente y cómo funciona eso en la vida E como práctica. isso funciona na vida prática. Entonces alguien dijo que la salvación Depois alguém debería disse ser que a entendida. salvação precisa ser entendida. Precisamos Necesitamos desaprender para poder aprender E y necesitamos precisamos practicar lo que para enseñamos. ensinar. Y luego también se señaló el punto acerca de enseñar, cuando el comentario se hizo de que si quieres ser salvo, Então, necesitas de alguma forma, percebeu o enseñar. comentário de que parte de ser salvo seria também ensinar. Então, Así que antes de que pudiéramos seguir por continuarmos ese camino e e incluso falarmos hablar da del questão tema de de la ensinar, enseñanza, nós fomos para pasamos cá. por aquí. ¿Cómo llegamos allí de Como é que nuevo? nós chegamos até esse Gail. ponto? Porque en el desayuno esta mañana ya se me había olvidado, así que me senté y lo Porque no café escribí da en un manhã trozo de hoje eu papel. já tinha esquecido, então eu fui e escrevi num papel. Mas Y durante todo el día eu perdí el perdi o papel. Y tú también estabas ahí. ¿Recuerdas cómo Nós pasamos de tivemos uma conversa. la salvación Você lembra como é que nós a esto? fomos desse ponto aqui para a questão da salvação? Back to salvation, Te regreso a la salvación salvation in a group and single y la salvación en grupo y salvación individual. Está bien. Eu creio que foi porque nós estamos falando de salvação individual e de Creo que estábamos salvação hablando de salvación individual y salvación conjunta o en grupo. From there, that's when we went on to the identity crisis with the individual. E daí nós fomos falar de uma De ahí empezamos a hablar sobre la crisis de identidad y una crisis individual. Individual will affect the group. Porque nós dissemos que se Porque nosotros decimos que si un individuo tiene un problema, eso va a afectar al grupo.
Então, é basicamente sobre a salvação individual e como isso pode afetar Entonces, eso básicamente sobre la salvación individual y cómo eso puede afectar a un grupo. Estou apagando isso aqui porque eu quero escrever os passos que tomamos até Quiero aqui. borrar esto un poco porque quiero ver los pasos que nos llevó hasta aquí. Ha habido un problema de conexión. So we have Portuguese back? Yes. ¿Tenemos la traducción en portugués de vuelta? Sí. Então, agora que o português Ahora que já está la de traducción en volta portugués, conectado, podemos continuar. continuar. So we're tracing the way how we came from the subject of salvation. Entonces Então, estamos trazando el camino de cómo vinimos al tema de la salvación para o que nós estávamos fazendo aqui, hasta lo que estábamos haciendo aquí, que é estábamos considerar a considerando crise de identidade una que crisis estamos de vivendo. identidad que estamos viviendo, Talvez como movimento ou talvez como tal vez pessoa. sea como movimiento o tal vez como persona. Así que estábamos hablando de Então, salvación nós estávamos falando da salvação. And with salvation, we were talking about teaching. E junto com isso, nós estávamos falando de ensinar. y junto con eso estábamos hablando de la enseñanza, de enseñar. Y creo que de alguna manera Eu surgió, acho que de la alguma gente forma, nós estaba mencionamos que as pessoas decepcionada. estão desapontadas Because we have this shift now in our understanding what is our relationship to the Levites. Porque ahora tenemos porque este agora nós cambio estamos en la nessa comprensión de cuál es mudança, nuestra nessa relación transição con los do nosso levitas. entendimento do que são os levitas e os outros grupos. So we went over here, Então nós Así fomos que para fuimos cá, aquí and I think I picked on a previous question we had during one of our meal times. e eu y creo peguei que me numa outra metí en una pergunta que pregunta nós tínhamos anterior feito que aqui teníamos durante uma una de refeição. nuestras comidas, Which was something like to the matter, are you in this movement because que era you algo wanna así save como, yourself or others? How does it work? ¿estás en este movimiento porque quieres salvarte a E ti a mismo pergunta era, u então otras você está personas? nesse movimento ¿Cómo para se funciona? salvar ou ¿Salvarte para a ti salvar mismo outras o a pessoas? otras Como é que isso personas? trabalha? To save others Então seria Digamos, salvar os a outros otras personas or yourself? o se salvarte salvar a a si ti mesmo. mismo. And so we started talking about that, Então nós Entonces começamos empezamos a falar de hablar nós, sobre eso and we went to trying to understand what I think we went y to tratamos de entender qué es esto. remember the shift which was Fuimos a recordar el cambio que se e había hecho, relembramos essa mudança que aconteceu. that beforehand we thought que de antemano this, pensábamos great amount of people would que enter llegaría into the una gran movement. cantidad de Como antes nós personas al achávamos que movimiento. grande número de pessoas ia entrar no movimento. And then I said or asked where Y luego is dije o this pregunté, opinion, where does ¿de this dónde thought viene esa come opinión? from? ¿De dónde Então, viene eu ese questionei de onde pensamiento? vem esse pensamento ou essa opinião. And we said, I think we Y ended habíamos up dicho, agreeing that it comes from Ellen White in the Bible. E y nós habíamos llegado a la concordamos que isso conclusión veio da de Bíblia e que de Ellen eso White. proviene de la Biblia So, and y then, de los escritos de Helen White. During our discussion, there was the comment made. Durante a nossa discussão, Así que durante nós nuestra fizemos discusión comentário. hicimos un comentario. We have here the issue about priests going to the Levites. Así que tenemos el Temos aqui a el questão dos asunto de los sacerdotes sacerdotes que van indo para os primero a los netineus. levitas y a los netineos. And then in between, I think it was Gabriel who did the Y luego en comment. el medio creo que fue Gabriel que hizo un comentario E durante o estudo, que creio estamos que o Gabriel viviendo fez ahora um mismo una comentário de que nós crisis de estamos identidad. vivendo uma crise de identidade. So, Así que están Aqui todos de concordam? acuerdo. on the path we went, yeah? So that's more or less Sí, how I así remember es it. más o menos Então como é yo lo isso que eu recuerdo. lembro mais ou menos da aula dessa manhã. And the rest of the
En el resto de la clase, estuvimos hablando de qué es una crisis de identidad. E no restante da aula nós ¿Qué es lo que seguimos parece? falando do que é uma crise de identidade e com que isso se parece. Y habíamos dicho de que hubo un chasco, la gente se sintió decepcionada de que no tenían un objetivo. Y durante el día estuve pensando en una palabra mejor. E durante o dia eu pensei numa palavra melhor e eu vou Yo voy a trocar e poner dizer que as pessoas que la sentem gente que não tem uma no tiene missão. una misión. Eso es lo que voy a colocar. Así que no hay una misión, hay una Elas pérdida não têm uma de missão, dirección, elas de perdem o rumbo. sentido de direção, No sé ahora qué hacer, no sé qué não ser. sabem o que fazer ou o que ser. Hay un desaliento, Sentem descorajamento, hay pérdida de motivación, perda de motivação, têm tienen dudas dúvida y e também pérdida de perdem esse pertenencia. senso de pertencimento. Así es como terminamos nuestra Foi assim última que nós clase, terminamos a nossa última aula. porque se nos Nós acabó el ficamos sem tiempo. tempo. Así que, solo Então, para só poner un poco de colocar um pouco mais de contexto, contexto, lo que hemos descubierto, solo para o que nós recordarnos a entendemos é que os nosotros, los sacerdotes, sacerdotes, que estábamos pensando de que un gran número de personas nós iban a achamos que entrar um en grande este número movimiento. de pessoas ia entrar nesse movimento. En 2014 esto había sido puesto como en pausa, E desde 2014 que nós fomos colocados em pausa. porque habíamos dicho de que ya no había evangelismo Dissemos público. que não havia evangelismo público. Ahora no Não esperes que haya vai mucha entrar gente muitas ahora. pessoas agora. Primero necesitas Porque entenderte primeiro você a ti precisa mismo. se entender a você mesmo. Y cuando decimos a nosotros Quando mismos eu nos me referimos a los refiro você sacerdotes, mesmo, eu refiro aos sacerdotes, el movimiento. o movimento. Y luego cuando E tú depois, estés quando você já está listo, pronto, preparado, en la ley dominical as las pessoas personas vão van a entrar. more Así que entonces comenzamos a entender E assim un nós poco más começamos a acerca de entender los mais dos fractales. fractais. Esperábamos que los levitas vinieran antes de que los Os netineos, levitas vir antes dos netineus. pero todavía estábamos defendiendo, está bien, nos estamos preparando, Mas a gente y já tinha después essa las ideia de que personas nós vendrían. estávamos nos preparando no momento e depois as pessoas viriam. Y si yo pudiera decirlo de esa manera, ahora toda nuestra esperanza ha sido E se destruida eu puder colocar dessa forma, toda a nossa esperança foi destruída. por ser este De pueblo sermos esse grandioso povo grandioso. y que somos esta gran iglesia que tiene este enorme efecto en este mundo. E que nós somos essa grande igreja tendo esse grande efeito no mundo. Y me doy cuenta de que tal vez E nos no demos muchas conta que talvez personas se nem van a muitas juntar pessoas vão se al juntar a movimiento. nós. Y ahora nos Agora encontramos nos aquí, años más tarde, tarde, y estamos e estamos pasando por una por uma crisis de identidad. identidade. Así que esta mañana Então, yo esta manhã sugerí, eu sugeri, pero también dije que mas no também tengo disse que eu não tenho las respuestas. It would be interested to see what causes the identity crisis. que seria interessante ver Me o que interesaría causa a ver crise de qué identidade. causa la crisis de identidad. So basically, how did we get Y básicamente, Então, seria ¿cómo responder llegamos a basicamente donde como estamos? chegamos ao ponto em que estamos hoje. what is the danger ¿cuál es el peligro of being in an identity crisis? de tener una crisis de identidad? What is the benefit ¿Y cuál ¿Cuál el es el beneficio? and how do we get out? E como é que nós ¿Y saímos cómo dessa es que crise? salimos de esa crisis? So how to get out an identity crisis? Entonces, ¿cómo salir de una Como crisis de sair identidad? uma crise de identidade? Or maybe I do it different. Talvez eu vou fazer O de tal uma vez outra lo haré de manera diferente.
Oh, is it? So if I put this on a line, Então eu coloquei Y isso numa yo linha. coloqué todo esto en una línea see what you think. Vou colocar numa y voy linha a e quero colocarlo saber en o que una vocês línea para ver pensam. qué pensáis. So it seems like there Así que there are parece three que phases. tenemos Então estas tres parece que nós fases. temos essas três fases. So it seems Así like que you tú have an tienes identity una identidad Temos uma identidade y and algo something acontece, happens e algo acontece y and si you perdemos lose esa that identidad, e nós perdemos essa identidade. And y here's aquí the está el start comienzo, then of aquí está el the comienzo de la crisis. E aqui crisis, é o começo da crise. So, entonces try to work with a different voy a color. intentar Tentar escribir escrever con com un uma color cor diferente. diferente. So here we have Así the que aquí start, Aqui tenemos temos un o comienzo começo and here we would have y aquí end. e tendríamos aqui el o final. fim. So at the beginning you have Así an que al identity. principio, en Então, el no início comienzo, tú você tem tienes una uma identidad, identidade, Then something pero algo happens. acontece, algo sucede, Can be singular, can be plural. pode ser no puedo singular, pode decirlo ser en no singular o plural. en plural, And then you have the y identity luego crisis. E pasamos por passamos a una ter uma crisis de identidad. crise de identidade. So this is where you Así que es aquí struggle. donde hay E é una aqui que lucha começa a entrar a dificuldade. And how when it comes to y an cuando end, E llegamos al quando final, isso chega ao fim, what do you have? ¿qué es o lo que que você tem tienes de de novo? nuevo? Then you would have an identity. Entonces al final tú tienes una identidad. identidad nuevamente. Is that identity the same as this ¿Será que la ¿Será que identidad a del final identidade es la final misma que é la a identidad mesma del do comienzo? início? one? Rosie says no. Rose Rose dice que diz no. que não. Gale. Gale, It's a crisis, then it'll be the same, Es una continuous. crisis y Being será an la misma identity crisis crisis. que la del comienzo. Let me get you right. If this continues, Mhm. Tú dices que esta crisis then you continúa would have this, y que esta crisis sería lo mismo que esta crisis. if you don't fix that crisis. Si tú no solucionas esa crisis, I'm not no te following you, sorry. entiendo del todo, o que você lo está querendo siento. dizer. You're saying that Tú we estás start diciendo the que comenzamos con identity, una entidad and that identity comes que to luego an llega a end. su fin. Is that Eso es what lo you're que tú saying? has Que dicho. essa identidade chega ao fim, é isso? I guess what I'm trying to Yo think supongo que lo que about estoy is tratando de pensar we don't have to es think que about no it tenemos que in the pensar en in the ello terms en of the los movement. términos del Think movimiento, about solo the pensar en natural las Eu não estou pensando nem em identidades termos de naturales, movimento, mas numa crise de identidade en una crisis de identidad normal. normal. There's an Entonces, identity, hay the una person has an identidad, la A persona pessoa tiene tem una uma identidad, identidade and then something pero happens. e luego algo sucede algo. acontece. It can be an Puede ser un Pode ser um evento evento, or it can o be pueden ser plural eventos events, plurales, pueden ou ser pode un ser periodo de período de tiempo tempo también. de vários eventos. but it's something which drastically puts Pero es algo que pone drásticamente en duda Mas é tu algo que identidad drasticamente questiona a sua identidade. which causes which can cause y puede in this causar example will cause una an crisis de identity identidad. Onde, com esse exemplo, nós mostramos que causa uma crise na sua identidade. Look, I guess these are some Y yo of the supongo que estos son symptoms algunos de los that would go in síntomas que here. Eu aparecerían acho que aquí. esses aqui são alguns dos sintomas que encaixariam aqui. So, Así my que mi question pregunta was, fue, or I pointed out, how do you get out ¿cómo of it? Então, a minha salimos de esta pergunta é crisis de como identidad? sair dessa crise. So with that Así que question, con esa I'm pregunta yo assuming asumo that there will be que habrá an un end final to para that esa crisis. crisis. Então, com essa, chegamos ao fim da crise. For me, that would mean if there's an end to that Así que para mí Para mí significa de que hay un que se há final con esa final crisis, nessa crise, you will have again an por lo que identity. tendrás nós nuevamente voltamos una a ter uma identidad. identidade. So, Así my que mi question pregunta ahora es that si esa identidad es la misma que hay al Agora, a minha comienzo. pergunta é: será que a identidade do final volta a ser igual à inicial? people online Las personas que están en línea en el chat también pueden Quem está participar. online também pode contribuir se gostar, se quiserem.
Y tal vez no haya una respuesta correcta o incorrecta. Gabriel. Bueno, si preguntas de forma natural, no sé qué está pasando. Tal vez una crisis personal o tal vez un partido político o un grupo. A menudo sales de esa crisis con un nuevo propósito. Entonces, de alguna manera, es más grande. O básicamente sales y creces. Así que tienes algo que te pierdes y luego sales con un propósito y más fuerza. Então, seja uma crise pessoal ou uma crise política, dependendo que tipo de crise você pode sair dessa crise melhor, restabelecido, mais forte também. Gail, Was that a finger, yeah? pensé Okay, que I thought it's the finger. estás lanzando la mano con el dedo. Rose, Eu pesquisei sobre o que é uma crise de identidade. yo investigué sobre lo que es una crisis de identidad. E a crise de identidade ou a crise existencial se refere a um momento de mudança. Y la crisis de identidad o la crisis existencial se refiere a un cambio. Mudanças. Se refiere a cambios. E essas mudanças, elas interferem na autoimagem dessa pessoa. Y estos cambios interfieren en cómo nos relacionamos con nuestra autopercepción. Então, olhando para a pergunta que você fez, eu tenho dúvida, porque pode ser que essa pessoa vai chegar no final mudada, com essa mudança. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo tengo una duda, porque una vez que sales de esta crisis, vai chegar no final com essa mudança. llegas al final de la crisis con un cambio. Mas eu não sei se muda a identidade dessa pessoa. Pero yo no sé si tu identidad se cambia. Você entende? Eu não sei se essa mudança que acontece muda uma identidade. Desculpa. Eu não sei se essa mudança muda uma identidade. Yo no sé si este cambio tiene lugar un cambio de identidad. So what do you say comes out that would that be the same? Entonces, ¿qué dices? ¿Que sería lo mismo? Isso aqui é o mesmo? Or do you say ¿O tú dices que pueden ser ambos, que pueden ser lo mismo? ¿O pueden ser otra Você cosa? está dizendo que pode ser o mesmo ou uma outra coisa? Estou dizendo que pode ser o mesmo ou uma outra coisa. Yo estoy diciendo que puede ser lo mismo Porque se o puede essa ser otra cosa. mudança I'm saying it can be the same or something different. Porque se essa mudança realmente interferir na minha identidade, então ela muda ali. Porque si este cambio interfiere en mi identidad, entonces tiene E que cada vez haber que un eu cambio. penso para falar com você, And each time I think about Y cada vez que yo pienso para hablar como tú lo haces, eu tenho a sensação de que muda, mas não tenho certeza. it gives me the impression that it will change, but I'm me da not la sure impresión de que cambiará, pero no estoy segura de cómo. any other thoughts? ¿Alguna otra idea o pensamiento? Matthias, do you have Matías, ¿tú tienes algún pensamiento? Matias, você tem algum pensamento?
Eu acho que tem mudança, I believe there is Yo creo que hay un change. cambio, porque acho que logra, se a identidade de Lobo Delfín If the identity si at la the identidad end del final logra dar más respuestas de las que están allí, provides you with more te proporciona más answers than respuestas you de las que have tenías antes, beforehand, você logra ter uma visão diferente de quem é você e quem são os demais. you end up terminas having a teniendo una better mejor vision visión of who de you quién are eres and tú who the y others quiénes are. son los E demás. acho que é uma identidade melhor e diferente. And I Y believe creo it's que a es una terribly entidad different identity. diferente, muy diferente. Thank you. Gracias. So now I got everyone talking. Gabriela, Gail, and then Rosie. Gabriela, Gayle, Gail y depois después a Rose. Maybe before, just pointing Quizás out tal vez that, antes de we señalar have que two, tenemos dos online comentarios en comments. línea. So one is in English. Uno está en Katya inglés. says, "I would Katia say that dice, my yo diría que mi identity identidad has ha been sido redefined. redefinida, por For ejemplo, example, the SDI la or the Iglesia Adventista del census Séptimo ago is Día, not the same cuando as yo tenía 10 the años, no es la misma SDA que though. hoy en día. Todavía hoy en día sigo en la If you Iglesia want to Adventista. translate that, but they're doing just Si tú sign quieres traducir language eso. back there. Então, a Kátia diz que a identidade dela foi redefinida. Por exemplo, na Igreja Adventista, há 10 anos atrás, ela hoje não é a mesma que ela era na Igreja Adventista há 10 anos atrás, mas ela ainda assim é adventista. And then Nielsen, E o Nilson diz, he says Y that Nilsson he doesn't think dice so because que no lo cree the así porque la experience with the experiencia message changes you. con el mensaje te cambia. so he doesn't think that it stays the same, or he thinks it will. I think he thinks that the experience Creo que changes piensa with que la the experiencia message. cambia con el mensaje. So if we understand you correctly, Então, se nós Nielsen, entendemos Entonces, si bem te o que o entendemos Nilson correctamente, disse, that he thinks if we represent him correctly, that he thinks it is changed at the end. ele acha que existe uma entonces él mudança piensa no que final hay pela un experiência cambio que al nós temos com final, a por la mensagem. experiencia que hemos So comenzado. he can confirm or correct us. Então, Nilson, você pode Nelson, ¿puedes confirmar ou nos confirmarnos o corrigir? corregirnos? So, Gabriel. Gabriela, Eu estava pensando. So I was thinking, Yo estaba pensando that even based on the comments that the Gabriella that I am today is not the Gabriella that I was years ago. que incluso basándome en los comentarios, la Gabriela que soy hoy no es la Gabriela que era hace años. This comment, and I think I would agree with Así her. que So it acabamos de leer los comentarios y estaríamos de acuerdo con ella. seems that even when you have an identity crisis, you either come out better or worse, not the same person, in my opinion. Então Ya que incluso cuando tienes una crisis de identidad, sales mejor o sales peor. Pero no eres la misma Are you persona, en mi muting opinión. yourself when you speak in Portuguese then? Oh, okay. Okay. Gracias, Thank you. Gabriela. Obrigada, Gabriela. Gail. Gail. And by the way, Nelson Y por cierto, says that Nelson dice que el message mensaje brings trae change cambios to a la the identidad. identity. Então, o Nilson está dizendo que sim, que a mensagem traz essa mudança de identidade. Find a stabilization of that identity crisis, stabilize it, Mhm. and some form of change. But stabilize it, I've got to identify it, the Então, actual crisis.
Entonces preciso yo identificar tengo bem que qual é identificar essa bien cuál es esa crise crisis que eu estou por la cual yo passando para estoy eu poder pasando me para poder estabilizar durante estabilizarme a en esa crise. crisis. Don't stabilize it. I'm not going to be able to have a Si no change. me estabilizo, no voy a poder tener Porque un se eu não cambio. me estabilizar, o que é essa crise, eu não vou conseguir passar pela mudança. You have the cause of it, and then you have also the dangers of that. So if I don't have some form of stabilization, Si no I'm me not going to be estabilizo, able no voy to a poder have a tener un positive cambio. change. Então, se eu não Tú conseguir tienes la me causa y luego también estabilizar tienes durante los essa peligros crise de de eso. identidade, eu não Así vou que si no tengo conseguir algún tipo de passar estabilización, por uma mudança. no voy a So if poder I tener un cambio what I'm positivo. taking from your comment O que eu tiro do seu Así que si comentário entiendo de lo que, is de lo que estás is comentando, you're suggesting what we need es que estás sugiriendo or what lo que é que você está necesitamos sugerindo o que a para que la gente gente pueda precisa salir para de sair esa da crisis. crise. Tú precisas estabilizarte de alguna Você forma. precisa de ser estabilizado de some kind of alguma form. forma. So obviously, it would be like our message. I've got to be stabilized within the message. I've got to be focused on it. I've got Obviamente sería to como nuestro mensaje. accept it and Tengo que realize why I'm estabilizarme dentro del accepting it, mensaje. and then I will be able to Tengo que estar move forward. concentrada en ello. Que Y seria tengo que a mesma aceptarlo comparação que y poderíamos darme fazer com a cuenta por qué lo mensagem. estoy aceptando. Entender a mensagem, nos Luego podré estabelecermos na seguir mensagem avanzando. para assim conseguirmos seguir em diante. Rosie, Rosy, Eu comecei dizendo que havia mudança, que não terminaria a mesma pessoa. So I began by yo saying comencé diciendo that there would de be que habría change and cambios I wouldn't end up the same y que person. no sería la misma Depois eu persona. fiquei na dúvida. Then I was in Entonces doubt. no tenía dudas. Depois eu fiquei na dúvida. Mas agora eu tenho certeza que há uma mudança. But now I'm Pero no sure estoy there has to segura be de que change. tenga que haber un cambio Quando eu penso em mim mesma, When I cuando think yo about pienso en mí myself, misma. que não é só uma crise existencial ou de identidade que nós passamos. No es solo una crisis de identidad o existencial de la cual estamos pasando. Eu acredito que são muitas nessa linha de aprendizado. Yo creo que hay muchas cosas por las que pasamos en esta manera que aprendemos. E se a crise de identidade ela se refere a um momento de mudança, Y cuando esta crisis de identidad se refiere a un tiempo de cambio, onde nós não estamos nos sentindo bem com a nossa autoimagem, donde no estamos en paz o no estamos bien con nuestra autopercepción, nuestra imagen, nuestro... e eu me refiro ao que a gente representa no movimento. Y con eso yo me refiero a lo que representamos dentro del movimiento. Então, sim, há uma mudança e agora é uma nova identidade. Entonces sí, hay un cambio y hay una nueva identidad. online. Então, se eu puder fazer um comentário só para as pessoas Voy a que hacer un estão comentario para las personas que online. están online. The reason why we're starting to have bigger La razón por la cual gaps estamos teniendo A brechas razão más pela grandes qual in the speaking, nós estamos parando tanto ou dando pausas maiores it's due to the translation. es por where causa de la por causa da traducción. tradução. we have to be aware of that we have Tenemos que ser conscientes Que nós temos mais do que que uma tenemos língua más aqui, de un idioma, in the room as well as tanto online. aqui tanto aquí presencialmente presencialmente como online. And we have to take care Y of tenemos que that. tener Então, nós cuidado precisamos sobre eso. cuidar disso.
that everyone can translate, para que todos consigan traduzir, traducir not that the audio gets into a mess. y para para que os que áudios possam esos ser audios puedan ser melhores. mejores. So we're Então going a nós bit estamos Así indo que estamos yendo un poco más devagar, lentos but therefore we can go all together. para mas que por lo assim tanto podamos ir nós todos podemos juntos. avançar juntos, Just to juntas, put that into Solo the para poner record, eso en la so that it's grabación, set. só para que fique para que nadie se registrado, moleste. para que ninguém fique chateado. So what I'm taking from the comments is that we think there will Así be que a lo que estoy change in tomando, this one here. Então, o que eu estou así que lo que estoy tomando de los comentarios es que creemos que habrá un cambio de en uma esto. identidade para outra. Raquel says one more thing. A Raquel diz, I also think it would change, eu também acho Raquel que dice faria una uma cosa mudança. más. and I hope so because Yo I también don't want to creo que be habrá in un the cambio. future how I am E today. eu espero que sim, porque eu não quero ser a mesma pessoa no futuro Y eso que eu espero, sou porque hoje no em quiero dia. ser en el futuro como soy hoy. Are we familiar with the quote from Ellen White? Então, estamos familiarizados com a citação Estamos da Ellen familiarizados con la cita de I'm Helen White. reminding you now, White. Nós Estamos familiarizados con ellas. familiarizados e eu quero Solo lo estoy relembrar a recordando. citação, where she says there are these Cuando ella dice que hay tres onde escalones, ela menciona esses três passos on this tres pasos platform. en nessa esta plataforma. Do you remember that? Vocês lembram? ¿Ustedes recuerdan eso? And they walk these Y quieren, steps E eles caminan esos tres caminham pasos nesses três passos till they reach this platform. para with que many lleguen a esta até plataforma. chegarem a essa plataforma, Para poder estar de pie en esa estarem de pé plataforma. nessa plataforma. and Y todos everyone estaban was happy. felices. E estavam todos felizes. ¿Y después qué E depois o que acontece? aconteceu? ¿Alguien recuerda? No es el camino estrecho. Então não tem a ver com o caminho estreito. ¿Nadie se acuerda? Então a história continua e depois de um período de tempo, La historia continúa y luego hay un periodo de tiempo. Off the platform Algunos salen de esa saem dessa plataforma to re-examine para para reexaminar el reexaminar fundamento a fundação. and if it was y built para correctly. E se saber ela si fue tinha sido construido construída de correctamente. forma correta. Does that ring ¿Eso a no bell? les suena? And then the people said, Y luego la What are you gente doing? E dice, então as ¿qué estás pessoas disseram, haciendo? o que vocês estão fazendo? hasn't God led us all the way? Não é que Deus nos ¿No nos ha liderou guiado até Dios aqui? hasta el final? Why are you ¿O hasta complaining? Por aquí? que vocês estão reclamando? ¿Por qué te estás quejando? Get back on the platform. Voltem para a plataforma. So if we put that on our model here, Então, se nós Entonces, si colocarmos ponemos isso ese nesse modelo modelo aquí, would if there have been a change? será There change. ¿será que ha habido un identidade cambio? Rosie, ¿Será que la identidad cambia? muda? Oh, but is there a change in the identity? será que existe Entonces uma hay un mudança de cambio identidade? de identidad. Gabriela? Gabriela, Gabriela, Are you asking if there's an identity? ¿estás preguntando si hay un change in those cambio that left de identidad the platform to en go los see how que it se is? levantan de la plataforma para ver cómo está la plataforma? I answer you with a question. Te voy a responder con una pregunta. Who of these two groups have the identity crisis? então eu vou te responder com uma Entonces, pergunta. Será que esses dois ¿Será que estos têm grupos uma crise de identidade? tienen una crisis de identidad? Ah, Um, at at least those that step down from the Al menos platform, aquellos que se bajan de la plataforma. probably step down from the platform Probablemente were having bajan de la a plataforma identity crisis.
o tienen una Então, crisis de talvez identidad. So Gabriela said Entonces, Gabriela dice he's here. Então, que estos que se bajan de la Então, a Gabriela plataforma está dizendo tienen una que os crisis de aqui identidad. embaixo talvez estavam passando por uma crise de identidade. And in the experience, Ellen White Y en la describes in that quote, experiencia, Depois eles têm uma experiência, como a Ellen White descreve como na Elena citação. White describe en how la many cita, experiences are there? Quantas ¿cuántas experiências? experiencias hay? So the ones who step off the platform, they have an identity crisis. Aquellos que salen de la Uma vez plataforma que tienen saem una dessa crisis de identidad. plataforma, eles têm uma crise de identidade. Eventually that crisis would come to an Eventualmente Mas esa crisis eventualmente llegaría essa crise chega a un ao fim. fin. end. But is there a different experience here? Mas Pero será ¿será que que eles têm habrá uma una experiencia experiência diferente diferente aquí? aqui? I don't think Yo so. creo que sí, It depends depende on de what lo que they examinaron examined cuando when they salieron de la stepped out the plataforma. platform. Então, eu iria pensar que sim, dependendo do que aconteceu quando eles saíram dessa plataforma. So, Perdón. sorry, go ahead. They might have Tal vez had hayan tenido una a buena good experiencia experience and seen that y al that ver que esa plataforma platform siempre was era always buena y good and correcta, correct. Então, talvez eles tiveram a experiência, quando saíram da plataforma, ao examiná-la, de ver que a plataforma realmente era boa. When they y cuando examined examinaron the la plataforma, platform, they came out with salieron even con more aún más doubts dudas and a y una terrible crisis terrible. crisis. No I lo don't sé. know. Ou então Então, eles saíram, deixaram de examinar a plataforma e quando não estava de acordo com o que eles queriam, eles entraram numa crise ainda pior. Either or, there's a slight Hay una ligera difference. diferencia. So Gabriela says there's a slight difference. Hay una somehow. ligera diferencia de alguna Então, manera. a Gabriela continua dizendo que de alguma forma acha que existe uma mudança. So you have people step off the Entonces, platform. tienes Então, temos personas que están pessoas que encima de la saem da plataforma. plataforma. Interesting that some are staying on the Es platform. interesante Interessante de que algumas algunas estão permanecen en dentro la da plataforma, plataforma, pero tal vez no Maybe están I'm listos not para getting desviarse. sidetracked by getting sidetracked. And Y los que creo que tenemos una crisis de identidad son los que salen de la plataforma. off the platform. então aqueles que têm uma crise de identidade são aqueles que saem da plataforma. So Barbara. Bárbara. Eu estava pensando se as pessoas Yo estaba não pensando se as pessoas si deveriam la ficar na gente plataforma debería So I was quedarse en la thinking, plataforma. people should stay on the platform. porque quero falar, elas podem ter uma crise de identidade, mas não Porque têm yo que estaba deixar a pensando plataforma. que las personas pueden tener una Because I crisis was de thinking identidad that y no people necesariamente can abandonen la have an plataforma. identity crisis and not necessarily leave the platform. Porque eu acho que as pessoas podem ter crises de identidade e olhar para atrás estando na Porque yo creo que las plataforma, não personas precisam pueden tener descer. una crisis de identidad I believe people Pueden mirar can hacia have an atrás identity y aún crisis, they así can no abandonar la look back plataforma en sí misma. and still not leave the Por lo que tú estás platform sugiriendo, themselves. So you're suggesting Então você está sugerindo so what I hear you say is that they lo que all te escucho could decir have es que identity todos crisis. podrían tener Então, una o crisis que de parece que identidad. você está dizendo é que todos estão tendo essa crise de identidade. To some in their crisis choose to Que algunos step en off su the crisis platform. Então, isso eligen significa abandonar que la alguns, plataforma. durante a sua crise, escolhem sair da plataforma. Is that what you're saying, Barbara? ¿Eso es lo que estás Yeah. diciendo, Bárbara? Sí, Okay. está bien. So I want to go back to what Gabriela said, Então, eu quero voltar Entonces quiero volver a atrás lo que para o dijo a Gabriela, disse, to the two different experiences. para que las as dos duas experiencias experiências diferentes, diferentes. One Uma person una, goes through the identity crisis pasan pode ser por que a gente pode passar por una essa crise de identidade crisis de identidad and ends up leaving. e acabar saindo. y Not acaban gonna step on saliendo the de la platform plataforma. again. Não voltar a Ya vir para no a vuelven a plataforma subir a de la novo. plataforma.
y el Otra otro pessoa grupo de personas vuelven a subir a la plataforma. volta para a plataforma. Entonces tal vez estas personas también tuvieron una crisis de Então, talvez identidad, as pessoas que nem saíram da plataforma também passaram por uma crise de identidade pero eligen e quedarse. escolhem permanecer. Y eso no cambia el hecho de que hay Isso não dos diferentes mudaria que ainda experiencias. existem duas experiências diferentes. Tú pasas por esa Você crisis passa por essa crise y luego sales cambiado e você sai dessa con un crise cambio. com uma mudança, Ahora restableces tu primera identidad. ou você volta a restabelecer ou a reforçar a sua primeira identidade. ¿Tiene eso sentido? Faz sentido? Entonces tenemos dos opciones aquí. Então, nós temos duas opções aqui. Tenemos la opción Temos a de opção de reforçar reforçar esa essa identidad. identidade, Hacen que esa identidad sea más fuerte porque acaban de fazer restablecerla. dessa identidade ainda algo mais forte porque foi reestabelecida, ou O, existe uma mudança. o existe un cambio. Pues puedes ver que algo estaba mal Onde vemos que algo y não que no está era bom, bueno correto em relação a essa en relación con esa identidade, identidad, algo que você con la não que tú estava no te sentías confortável. cómodo. Y esta identidad te conviene E essa más. identidade, ela te agrada mais. ¿Están Estamos todos todos de acuerdo? Entonces Então, mi minha pregunta pergunta fue, seria: ¿cuál sería la experiencia de qual a los miembros del movimiento experiência que deberían de tener? que membros nesse movimento deveriam ter? ¿Deberían tener la experiencia ter a número primeira ou a 1 o segunda la experiencia número experiência? 2? Gabriela. Gabriela. If I recall from various studies, and I think my opinion as well, então, Si recuerdo de varios estudios y creo de mi opinión también, we should stay within the platform no matter what we go through. deberíamos permanecer dentro de la plataforma sin importar por lo que pasáramos. La pregunta es, como miembro de este movimiento, ¿deberíamos pasar por la opción número 1 o por la opción número 2? Experience that brings you change, even if you stay within that platform. Então, Yo creo que deberíamos pasar por la segunda experiencia, por la que trae el cambio, incluso si permaneces dentro de esa plataforma. Entonces Gabriela está Então, a votando por la Gabriela experiencia número vota 2. pelo número 2. Carla is making a comment. A Carla também fez um Carla está haciendo un comentario. I think that different identities, such as personal, social, Creo que son cultural, diferentes national, identidades, como etc., personal, can have social, cultural, correlation, nacional, but there's not etc. necessary a Pueden tener causal relationship correlación, between pero them. no necesariamente hay una relación causal entre ellas, ni siquiera Como cuando a están Carla en diz, crisis. eu acho que identidades diferentes, sejam elas pessoais, sociais, culturais, nacionais, podem ter correlações, mas elas não necessariamente não tem necessariamente uma relação entre si, nem mesmo quando estamos na crise. No fue una respuesta directa a esse Então, comentário, foi um comentário, mas não uma a minha pergunta. resposta direta à minha pergunta. Alguém quer diretamente responder 1 ou 2? O que nós precisamos de Portuguese translation. Okay, Gabriel is looking for Bien, Gabriel está buscando por la referencia. Okay.
Então, o Gabriel está procurando algumas referências. Do you have the reference? ¿Tú for us? tienes las referencias? It's Portuguese or English? ¿Es en inglés? English. So, Así que dones espirituales, Então, a referência no inglês é Dons Espirituais, volumen 168.2. en inglés 168.2. that's it? Dones espirituales, volumen 4, creo que pone. Maybe over the night we can have a look at it as homework. Para aqueles que quiserem, podem estudar ou ler de noite como tarefa. Como tarea pueden realizarlo esta noche, las personas que lo quieran What do hacer. you say? Do we need to experience Entonces, one Gail, or two? ¿tú qué Então, piensas? Gail, o que ¿Necesitamos você la acha? experiencia número Precisamos da 1 o primeira la ou 2? segunda experiência? The first one, to stand firm, to stay firm. La primera, permanecer firmes. Entonces, tú estás diciendo que como movimiento Então, você necesitamos está la dizendo 1, que la como movimento reforzar. nós precisamos Reforzar a nossa nuestra identidad. identidade? So now we have two different answers. Así que ahora Temos tenemos duas dos respuestas diferentes. diferentes. One person says two, we need to Algunas change. personas dicen que Uma necesitamos pessoa cambiar. diz que La número é o 2. 2, nós precisamos de uma mudança. And one person says we need to reinforce Y una persona dice que necesitamos identity. E outra pessoa reforzar diz que la nós identidad precisamos pasada. reforçar a identidade passada. Barbara, what's your opinion? Bárbara, qual é a sua Bárbara, opinião? ¿cuál es tu opinión? So Barbara thinks also La número 1. Então, a Bárbara también dice la número concorda 1. que é o número 1. Matias, Matías, número 1. número 1. one. So Rosie was not here, so I'm not. Do you have an opinion? ¿Tú vas a dar una opinión? Eu acredito que é a número Yo creo que, si entendí bien, creo que es la número 1. The first one. So okay, what is Gabriel saying? ¿Qué es lo que piensa O Gabriel? que o Gabriel acha? Well, it really depends on where you start. Depende de dónde comienzas la crisis, cómo ha sido tu experiencia. So Gabriel, Gabriel says dice, now, we need to figure out necesitamos Então, o Gabriel descubrir diz que agora nós precisamos entender cuándo como comenzó esa crisis. Entonces, I don't know what to no do sé qué now. hacer ahora. Gabriel, you ¿Tú wanna quieres say? decir algo? Either we start O empezamos a hablar ahora sobre cuándo comenzó, o preguntamos ahora por qué 4 personas están en contra de una persona. Então, ou nós identificamos onde começou, ou vamos ter que entender por que 4 pessoas estão contra uma pessoa. I'll ask Gail. Gail, She started it. Porque voy a preguntar a Gail porque ella comenzó. Perguntar a Gail porque foi ela que começou a discordar. Why did you choose ¿Por number qué tú one? has elegido la número 1? Escolheu a primeira opção. Because if the platform Porque from si the la beginning plataforma was desde el firm, principio era firme, Porque se desde o início a plataforma ela era firme, and I needed to believe that it's a firm platform and I need to stay in it and don't get curious and go y out. yo e se eu necesito precisava desde o início entender que la entender plataforma era era uma firme boa plataforma, y ela que es era firme, firme, e eu precisava entonces permanecer nela. preciso I guess permanecer en that's ella. why I stuck to one. Entonces eu yo acho que é por isso creo que eu que permaneci com a me primeira. quedo con la primera opción. Uncertainty brings more confusion and more doubt. Porque la Porque incertidumbre essa trae más indecisão confusión traz ainda mais dúvida. y más dudas. Okay. So Muy bien, así que básicamente un día a todas las personas a ir a la cita de Elena de White. from Ellen White, I think. Então, eu acho que ir para o meu exemplo da Ellen White fez vocês ficarem confusos e confusas. So Así que mi my motivación motivation para ir a to ese that ejemplo A minha motivação de ir para esse exemplo was to because everyone fue in porque the todos beginning aquí al said principio dijeron there needs que era necesario un cambio de identidad. no início mencionaram que tem que haver uma mudança de identidade. and I just Y yo want solo to quería show mostrar that there are que hay examples ejemplos E eu queria mostrar que existem exemplos where it's good that nothing changes, where you donde reinforce es bueno que nada cambie, identity. donde onde se refuerza às la vezes identidad é bom que nada mude e você reforce a sua primeira experiência.
So I just wanted to show us that there are two different Así que solo quería Então eu gostaria mostrar de que hay mostrar dos que opciones temos diferentes. duas opções. and now I'm asking what option would you choose for Y ahora les pregunto, now? ¿qué E opción quando eu pergunto elegirías que opção vocês escolheriam, para ahora? I guess I put biasm in everyone's brain. eu acho que eu coloquei ideias pré-concebidas na mente de Yo pienso vocês. que So, he except for colocado maybe ideas Gabriela. preconcebidas So en sus let's mentes, hear her version, why she choose still number 2, despite excepto them por accepting Gabriela. Así que Então, escuchemos su talvez, versión de por qué eligió la exceto a número 2, Gabriela, a pesar vamos de ouvir, na dar verdade, a ese opinião ejemplo. dela, por que ela escolheu o número 2. But I will be hard on you, I'll tell you. Mas eu vou ser dura com ela, já vou avisando. Pero voy a ser dura contigo, te lo estoy avisando. So I remain with my second opinion that we need to have a change. Así que me quedo con mi segunda opinión, la segunda experiencia, porque necesitamos un cambio. Porque como dije al like I said in principio, the beginning, depende depends when de you're on the platform, what dónde type of estás en la experience you're plataforma, going qué to tipo de have. experiencia vas a tener. E tal como eu mencionei no início, depende de que tipo de experiência você vai ter. In the Y en la crisis, crisis, you're gonna come out a better tú person. vas a salir una Change mejor is persona, great. el cambio es genial. Então, se estar nessa crise e sair dela vai te tornar uma boa pessoa, então essa mudança é boa. Y mirando desde el principio, tú no has tenido una crisis, permaneciste firme en tu plataforma. Entonces, bueno, no necesitas el cambio. Mas se desde o início você permaneceu firme nessa plataforma e não teve uma crise e conseguiu se manter, então, ótimo, você só precisa reforçar isso e se manter. Muy bien. So what Entonces, what lo que yo estoy viendo en tu I see in the comentario comment Então, o que eu entendo do seu comentário is es que that esta this persona person é que needs que está essa encima de la pessoa que está em cima plataforma da plataforma to change, precisa de un precisa de cambio, uma mudança, but the platform only pero la stays the plataforma same. sigue siendo mas la a misma. plataforma, ela se mantém. So I've gotten us Ahora nos hemos metido en un lío. by al ir a going ese to that ejemplo. example. E eu acho que eu criei uma confusão ao ir para esse exemplo. Porque cuando Lena White habla de la plataforma, ¿de qué está hablando ella? Speak about. Porque quando a Ellen White fala da plataforma, o que ela fala? ¿Podríamos ir allí? If I brought Poderíamos us ir in para this essa mess, we citação. might as well go through it. Nós não temos a No tenemos citação la em cita en português. portugués. So it's chapter Es 29, capítulo 29 de Dones Espirituales. É Dons Espirituais, o primeiro capítulo. Pardon me? Perdón. 29, yeah. 29. It's called a firm platform. El capítulo 29 se llama Plataforma Firme. There it says, Ahí dice, do you need it, Gabriella? Do you need to send it to you? I'm trying ¿necesitas que to te la open it envíe? still. Estoy tratando de abrirla todavía. Is it the one that starts with John? No, I Es saw donde a comienza por company, Juan. No, vi una compañía. So I can maybe post it in the chat. Creo que tal vez lo pueda publicar en el Don't chat. allow you to post that long of a message. No me permite publicar un mensaje tan largo, un comentario tan largo. Okay, I got it now. Thank you. Ahora sí, muchas gracias. A La citação cita no está está en portugués, mas pero en no inglés é dice, esto lo pueden encontrar en primeros escritos también. 168.2. Página 258, párrafo It 2. says, I saw a Dice, company vi stood que una well compañía guarded se mantenía de firm, pie, which bien would guardada y not firme, counter negando su to apoyo a those who aquellos would que querían unsettle trastornar la the fe established faith establecida of the del body. cuerpo. Então diz, eu vi uma companhia
que estava bem guardada e firme, e que não dariam a sua face àqueles que iriam desestabilizar a sua fé desse corpo. I was shown 3 steps. Se 1, me 2, mostraron 3. Fui 3 mostrada escalones. 3 passos, 2 e 3. The first, Los mensajes del second, primer ángel, del third segundo angel's y del messages. tercero. Primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Said the angel, Dijo "Woe mi to ángel him who shall acompañante, move a block or ay a de aquel stir que or mueva un seal to bloque these o una messages." clavija de esos Disse o mensajes. anjo: ai daquele que mover um bloco ou um alfinete dessas mensagens. The true understanding of these messages is of vital importance. La verdadera O comprensión de esos verdadeiro mensajes es entendimento de dessas importancia mensagens vital. é de vital importância. The destiny of souls El destino de las almas depende de la manera en que son O destino recibidos. das almas está estabelecido na forma como essas mensagens são recebidas. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había Fui obtenido trazida su de experiencia al novo pueblo para de a Dios. terra e vi como fui trazida novamente para baixo através dessas mensagens e vi como o povo de Deus tinha visto a sua experiência. It had been obtained through much suffering and severe conflict. La Tinha sido obtuvo por obtida mucho através de padecimiento grande y severo sofrimento conflicto. e conflito severo. Step by step, God brought them along until he placed them upon a Dios lo solid había conducido paso a paso hasta ponerlo Passo sobre a una plataforma passo, sólida Deus e inconmovible. os guiou até que eles estivessem colocados em cima da sólida e inamovível plataforma. Then I saw individuals as they approached the platform before stepping upon it, examine the foundation. Depois eu Vi a vi ciertas pessoas, personas à medida acercarse a que la se plataforma y aproximavam da examinar su plataforma, fundamento. antes de subirem nela, examinando-a. Some with rejoicing immediately stepped Alguns upon felizes it. logo de Algunos imediato subieron subiram na inmediatamente a plataforma. ella con regocijo. Others commenced to find Otros fault with comenzaron a the encontrar Outros defectos começaram en a el achar fundamento. erros nessa fundação, nessa plataforma. They wished Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la Pessoas gente mucho más feliz. desejavam ter improvações feitas e nessa plataforma para que ela se tornasse perfeita e as pessoas fossem mais felizes. Isn't that interesting? Y esto es interesante. Isn't that interesting? No es tan ¿Será que isso interesante. não é ¿Será que eso es interesante? If the platform Si la would be plataforma more perfect, fuera más improved in perfecta their eyes, Se a plataforma fosse mais perfeita, mais verdadeira aos olhos dessas pessoas, people are much happier. as pessoas ¿será seriam que mais las personas serían más felizes. felices? It's not about what makes God happy, No se it's trata about what de people qué es lo makes que le people hacía más happy. feliz a Porque Dios, não era sobre sino o de que lo fazia que Deus les feliz, hacía mas o más que fazia felices as a pessoas ellos. So felizes. some stepped off the Algunos se bajaron de la platform and plataforma para examined it and examinarla y declaraban que found estaba fault mal with colocada. it, declaring it to be laid wrong. Alguns desceram da plataforma, a examinaram e acharam faltas nela, dizendo que ela tinha sido fundada de forma errada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo Eu vi contra él. que quase todas as pessoas que tinham estado firmes naquela plataforma e tinham exortado outras pessoas que tinham saído dela, acabaram com as suas reclamações, porque Deus foi quem fez a construção e essas pessoas estavam lutando contra ele. They recounted the wonderful work of God which had led them to the firm platform. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono As alzaban los ojos al cielo pessoas y con viram voz o fuerte trabalho glorificaban a maravilhoso Dios. de Deus
que tinha guiado elas até essa plataforma e, em união, quase todos levantaram seus olhos ao céu com uma grande voz em voz alta, glorificando a Deus. This affected some of those who had complained and left the platform, and again they with a humble look stamped upon it. Isso afetou alguns dos que tinham Esto afectaba a saído algunos de los da que se habían plataforma e que quejado tinham y dejado la reclamado dela. plataforma, y E esos con aspecto humilde novamente volvían a subir a ella. se humilharam e voltaram para a plataforma. So, we Así que won't no vamos a continue with continuar con esta quote, cita, Nós não vamos continuar com essa citação, but we know that Ellen pero sabemos que White Elena de will White explica la explain parábola en that los siguientes parable in the párrafos. next paragraphs. mas sabemos que no próximo parágrafo a Ellen White explica essa parábola. And Y she ella will give nos us va a dar the la line línea de of Christ, Cristo E ela vai nos dar a linha de Cristo and will parallel then with y the luego ella lo experience the Millerites va a had. hacer un e ela vai paralelo, va a compararlo paralelar con la com a historia milerita. experiência tida pelos mileritas, que tiveram os mileritas. So, when did Ellen White write this? Entonces, ¿cuándo fue que Elena de White Então, escribió quando foi que este Ellen libro? White escreveu esse livro? Does somebody ¿Alguien lo know? sabe? 82? 1882, 1858, Gabriel. Okay, Gabriel has an Gabriel tiene una Gabriel tem uma observación. observação. Translating. This very same quote, Creo que I esta believe, misma is cita also se to be encuentra found en in los early primeros escritos, writings, 258, 258. por lo que So podría ser más fácil it para might los be easier intérpretes for the si pueden interpreters if acceder they can a primeros access escritos. the early writings version. So, give us again. Primeros early escritos, writings, 258, 58. 258, paragraph. párrafo 2. Então, a propósito de tradução, o Gabriel gostaria de destacar que esse texto também está em Primeiros Escritos 258.3. So, here again, Así que aquí nuevamente la misma situación as we've been talking Então, about. en la que está hablando el anciano Parminder. Aqui novamente nós estamos na mesma situação que o ancião Parminder tem falado. Same book in same Misma quote in cita two que podemos books. encontrar en dos Que, libros. podemos encontrar em 2 livros. So, Así que tenemos primeros escritos, Temos isso então no Primeiros Escritos, which I believe que was yo in creo que que eu fue en acredito ter 1882. sido em 82. Y luego tenemos dones Depois, espirituales, espirituais em que fue en 58. 1858. Então, quando nós olhamos para Entonces, cuando hablamos del periodo de tiempo de los mileritas, and she ella says, dice, "I saw yo a vi company." e ela una diz, eu vi compañía, grupo. So she's looking así que está back recordando to la experiencia por la que experience habían they have pasado. gone through. Ela está olhando para trás para a experiência que eles passaram. And she says Y ella dice que es that una is the plataforma firme. platform. E ela diz que existe uma firme plataforma. With, in the En las siguientes citas no hemos leído, pero creo que todos están Na familiarizados con próxima ellas. citação que nós não lemos, mas eu acho que estamos familiarizados. En 1858, ¿dónde estaba Elena de White parada? Em 1858, onde é que a Ellen White estava? ¿Dónde está Elena de Onde é que a Ellen White en la línea? estava nessa linha? ¿Ella está pasando por una crisis? Passando pela crise? Barbara says after. A Bárbara diz que pode ser depois Bárbara da dice que fue crise. después de la crisis. So will you see it if I put a small Entonces, line here? cuando vemos esta pequeña línea aquí, Então eu vou colocar aqui uma linha. So we know we have para que sepamos, tenemos Sabemos que 1798, estamos em 1798, 1844, 1844, 1850, 1815, 1850, perdão,
Y entonces luego tenemos Depois 1861 y depois 1863. If I'm correct, that's the Se eu estou Si correta, yo é a estoy linha Millerita. correcta, esta es la línea Millerita. Gayle, qual dessas datas é a da lei dominical? Y ella nos está dando la ley dominical, 1850. que es 1850. Então aqui temos a lei Entonces, dominical. 1850 tenemos la ley dominical. Quando olhamos para Ellen White aqui, Entonces, cuando hablamos para ver lo que Elena White quando ela dice, diz eu vi, yo vi, And she's in 1858. Where y ella, em ¿dónde está en 1858, 1858? onde ela está? Depois da lei dominical. Después de la ley dominical. Ellen White is here. Entonces, Elena White está aquí. Ellen White is here, looking back Elena White está aquí mirando hacia atrás, how God has led cómo them. Dios los ha guiado. Deus os guiou. So she is going to point out the three angels Así que entonces lo que ella va a hacer es señalar los mensajes de los tres ángeles, and the three angels' messages E essa mensagem dos três anjos, donde ¿dónde fue incluido? onde foi incluída? Mala pregunta. Mi punto es, the 1850 chart had to come. mi punto es que el diagrama de 1850 tenía que llegar, Where you see the Sabbath and the sanctuary being part of the 1850. cuando ves Onde vemos el o sábado, el sábado e o santuario, que son santuário parte sendo del incluídos diagrama de no diagrama de 1850, 1850. So they're going through all that history. Então estão passando por toda essa história. entonces están E pasando ela por toda esa disse historia, no início, y ella lo dice en el inicio. Here. It had been obtained through much suffering and severe conflict, she says. ela Se había diz que obtenido foi a través de obtido mucho sufrimiento y por conflicto muito severo, alcançado através de muito sofrimento e severo conflito. But step by step, Mas que passo a passo eles foram ajudados y nessa paso a paso plataforma. llegaron a esta plataforma. so here she says Então they are aqui ela diz standing que on the estavam em pé platform. nessa plataforma. Así que aquí ella está diciendo que están en la plataforma. Story to get E essa é a on the história platform. para subir na plataforma. Y aquí esta es la historia And para that subir a la was plataforma. connected with much suffering and Y severe esto fue conflict. E isso conectado foi conectado con mucho com sufrimiento muito sofrimento e severo conflito. y So where are y we? severo Então, conflicto. onde nós estamos, Entonces, ¿dónde estamos? Gayle? Gay, So Antes da lei dominical. antes de la ley dominical. Nós estamos aqui. Nosotros estamos aquí antes de la ley dominical. so this is why I said I brought us in this mess. E por isso eu disse que eu trouxe a Por gente eso pra essa yo dije confusão. que nos hemos metido en ese lío. I suggest we are in this time period. Porque yo E sugiero eu sugeri que comprendamos nós los estamos periodos nesse período de tempo We're still que ainda estamos sofrendo suffering and going through severe e passando y que estamos por sufriendo y estamos para pasando por podermos severos estar nessa conflictos plataforma. para que podamos estar en esa Mas plataforma. nessa citação ela não está olhando Pero para lo que trás. está diciendo Elena White es más de atrás. E dizendo que Ella está diciendo que aquí as las personas olvidaron y salieron de la plataforma. still in the struggle to have that work completed. E nós ainda estamos passando Y nosotros estamos pasando por esa dificultad para que podamos llegar a esa firme plataforma. ¿Tiene eso sentido? ¿O la gente lo rechaza y se opone? Es otra crisis. Es sobre otra crisis en el futuro. So Entonces, ¿qué nos enseña eso? E o que que isso nos ensina? Que está en crecimiento en cada De etapa que del hay un camino. crecimiento en cada etapa del camino. Every step of that way. Bien, entonces hay un crecimiento. Gail, That there's there is de que hay un suffering, sufrimiento there's, continuous continuo suffering along a lo largo the del camino. E existe esse sofrimento contínuo ao longo desse caminho, dessa plataforma.
Así que tú crees que ya era difícil. Então, se nós achamos que já está difícil, Don't wait for the Sunday Law to release No you. esperes não a que la ley espere dominical para ser te aliviado libere. na lei dominical. Algo It like. would be an illusion. Porque eso Isso é uma sería una ilusão. ilusión. Rose? Rose, Rose? São mudanças que acontecem, que vão acontecendo, pelas quais nós vamos ter que passar To do that yo pienso que hay cambios por los que deben realizarse, through a which través we de los go cuales through. pasamos. Sí. Conflictos Conflicts que nos manterão sobre a plataforma, that will que keep nos us on the platform. mantendrán en la se nós plataforma passarmos por eles, Once we get una vez que lo superemos, sabendo que é cada vez mais difícil. sabiendo de que es cada vez más difícil. difficult each time, more difficult. Yeah. Sí, Sim. Gabriela, Are you going to change your position? ¿vas a cambiar ahora tu posición? You were the only one saying number ¿Vas a two. decir número 2? Are you moving to one or do you ¿O te estás moviendo a la 1? ¿O quieres agregar algo a tu posición? Gabriela, você quer mudar a sua opinião? No. Porque nós agora lemos essa citação, ou você vai permanecer com a sua posição? I don't think I would change anything. No creo que cambiaría I nada. think based Creo que on basado en la the cita, quote, I think that's what I Creo was que eso es trying lo to que estaba explain. tratando de explicar. Então, eu não acho que eu faria uma mudança, porque eu acho que eu estava tentando explicar que diz a citação. Ok, bien. We have from Katja. Aquí tenemos Temos un comentario de Katia online. Katia. She says, I Ella think dice, it is creo que es necesario that there are crises. A Katia que diz, eu acho hayan necessário crisis. que hajam crises. Without us being shaken, Sin que we would nos not be tarandeen, transformed, which is one of no the nos purposes transformarían, of the por lo message. cual Se não es uno de los tivéssemos- propósitos del mensaje. Se não fôssemos sacudidos, nós não seríamos transformados, e esse é um dos propósitos da mensagem. First we listen and have an increase of knowledge, then we Primero have a escuchamos decision to make Y tenemos un incremento de conocimiento y Primeiro luego nós tenemos que tomar una ouvimos e decisión depois nós en la temos um momento de formalización. conhecimento. Logo depois nós temos a decisão que é feita na formalização. these decisions will show where we stand. E essas decisões Estas vão mostrar decisiones onde nós mostrarán estamos. dónde estamos. Summarizing, Resumindo, Entonces, we resumiendo, went to identity crisis. nós fomos para essa crise de identidade. fuimos a una crisis de identidad. Didn't want to apply anything, we were just looking at the nature of it so far. Nós não queríamos aplicar nada, só estávamos olhando para a natureza. Y no queríamos aplicar nada, solo estamos viendo su naturaleza. Then there was E here. eu acho que a maioria de nós disse La mayoría de que, nosotros, no final, creo que tem todos, haver uma dijeron diferença que não aquí houve no debe, início. debe haber una crisis diferente E a como la eu del acho de ser principio. desafiadora, I tried to pull up an example Y eu como me gusta tentei ser colocar desafiante, exemplo which shows that not always a change is trato de good. encontrar un que mostra que ejemplo nem sempre uma mudança é y boa. mostré que no siempre un cambio es bueno. Example here. E por isso eu fui Por lo pra- tanto, recurrí a este ejemplo Probably I have caused bias in everyone's Mas ao ir opinion, para esse exemplo, talvez eu criei y probablemente he ideias causado preconcebidas nas vossas prejuicios, opiniões. which I'm trying to backtrack cual a estoy bit. tratando de E eu estou tentando retroceder voltar un poco. atrás disso. By showing in the slide, Ao mostrar nessa linha mostrándolos en las líneas speaks about this, de que quando Ellen White que cuando fala Elena sobre White hablaba isso, sobre esto, she is in a different dispensation as we are now. ela ella está numa en una dispensación dispensação diferente a la diferente que daquela estamos nós nosotros estamos ahora. hoje. And I don't mean Millerites Y no me 100,000 refiero a los milleritas, Eu não me refiro O los a 144.000. ou 144.000. me refiero antes de la ley dominical y Eu después de digo la ley dominical. antes e depois da lei dominical. So I hope Así que espero que quede claro que cuando fui a este ejemplo just to give era para mostrar that there que hay dos opciones. E eu espero que fique claro que nós fomos para esse exemplo para mostrar que nós temos duas opções. A veces es bueno reforzar
la antigua identidad. Às vezes é bom reforçar a identidade antiga, Y a veces Sometimes you have to hay que make hacer that un cambio. mas outras vezes você precisa da mudança. And depending where we're at, Y dependiendo Dependendo de onde dónde nós estemos, estamos, depending on the crisis, dependendo da dependiendo de la crise, crisis, maybe where we're at in the line, ou de o onde tal nós vez en qué estamos nas punto de la linhas, línea nos encontramos, the vamos a outcome. tener que nós elegir temos que escolher uma dessas. Do we una need de to esas. reinforce, Será que a gente precisa ¿Será que reforçar necesitamos or do we reforzar need to change? ou nós o precisamos será mudar? que necesitamos de un Does that cambio? make sense? Fez sentido? ¿Tiene eso sentido? So I hope I wiped out the Así que biases. espero haber eliminado los Now I prejuicios can ask again, Eu espero que eu y ahora tenha puedo removido volver a essas ideias preguntar. preconcebidas. 2023. E agora eu 2023. pergunto, 2023. It's clear to Es claro us para in nosotros que this estamos en una Está crisis, claro para nós que nós estamos numa crise, as an quer individual, así como individualmente, individualmente, but also as a mas movement. também pero como también como movimiento. What do we need? ¿Qué es lo que E o que nós necesitamos? precisamos? Reinforcement ¿Que sea reforzado Reforçamento or change? o Uma de que haya un mudanza. cambio? Simple answer. I will Respuesta go through simple. it. Just say one or two. Quiero que digan uno o dos. Eu quero uma resposta simples. People also can online. just La gente type one en or línea two. también puede escribir. Então, aqueles que estão online podem também dar a resposta, um ou dois. Okay. Gail, Yes. She wants to say both. ¿tú dices ambos? Ambas respuestas. One or two. Reinforce. Reforzar Sticking with el uno. reinforce. Okay. Então, você ainda vai permanecer com a sua resposta. Gail is still thinking. ¿Todavía estás pensando? So A Gail I'll ainda back está at the end. pensando. I'll get back to you. Me voy a poner... Rosie, what do you A ver, think? Rose, acha, ¿qué... ¿cuál piensas? Straight answer. Solo quiero una respuesta directa. Depende. Depende. Can I say it depends? Don't be afraid. No tengas miedo. that we are here together to Estamos aquí Não tenha juntas medo, para hablar. porque nós estamos aqui para dar a nossa opinião. Eu não sei, eu tenho dúvida. Yo creo que mas tengo eu dudas, acho que é reforçar. pero pienso que es reforzar la uno, la número uno. And like there would be reinforces. Yeah. Gabriel, what do you Gabriel, ¿tú qué piensas? Gabriel, o que você acha? So Gabriel picks number 2. Gabriel dice la número 2. He doesn't know. Matias doesn't know. Matías no sabe. Gabriel escolheu o número 2. Bárbara. She says, A Bárbara escolheu o número 2. Bárbara escogió la número 2. Gabriela? Number 2. Gabriela, número 2. E a Gabriela escolheu o número 2. Aline, number 1. Aline, un número 1 o número 2. Número 2. Number 2. Número 2. Número 2. So Gail, have you... Gail, ¿has cambiado? Wait for the microphone. Espera por el Gail, micrófono. você mudou sua opinião? Yes, because Sí. I see we are having some changes. Sí, porque so veo I've que got estamos the number teniendo two. algunos cambios, así que voy a elegir la número 2. Tradução. Sim, porque eu vejo que nós estamos passando por mudanças, então eu escolheria a segunda opção. So you're seeing changes. Entonces in tú estás viendo Então, cambios você en el está movimiento vendo mudanças no movimento And then we say we need number 2. y dices que e necesitamos você el número diz 2, que nós precisamos da segunda opção. Because everywhere I go, there's anyway already porque change. donde quiera que yo E pra vaya, de onde todos eu vou, modos, existe uma ha habido un mudança. cambio. Number 1. Solo voy a reforzar lo que dije antes, el número 1. Back with number 1. E a Gail voltou para a resposta número 1 de novo. So Rosie and Gail Así que Rosie y Gail están eligiendo la Então, número você e 1. Gail estão firmes com a escolha número 1. Quando eu olho para a linha e vejo início e fim, When I look Cuando to the yo miro line la and I línea, see beginning Veo and el end, principio y el fin eu começo a pensar que se é o fim, se eu estou no fim, I y creo, think, when I'm at cuando the llego al end, final, talvez tenha que ter havido uma mudança.
maybe a tal vez change sea necesario un cambio. need to have taken place. So you're swapping to number 2? Entonces Sim, tú estás vai eligiendo la chegar número ao 2. fim, Ah, é o final de tudo, então eu penso que haverá uma mudança, terá uma In mudança order to reach that nessa end, trajetória. I need Para que to podamos have llegar al gone final, through a change. necesito haber pasado por un cambio. the people online are very La quiet. gente en línea Então, os está que muy estão online tranquila. estão bastante quietos. Don't be shy. Não tenham vergonha. No tengan vergüenza. So, Barbara, Bárbara, why did you choose Por que number que 2? você escolheu ¿por a qué tú segunda elegiste opção? la respuesta número 2? Porque eu estou pensando que a gente está antes da lei dominical. Porque yo pienso que estamos antes de la ley dominical E que antes da lei dominical. E que antes da lei dominical seria o tempo para mudar algumas coisas. y que antes del tiempo de la ley dominical hay un tiempo para hacer cambios. Okay. ¿Está bien? So, the fourth, sorry, Perdón. E se a gente tem outra crise depois da lei dominical, Y si la gente tiene otra crisis después de la ley dominical, After the Sunday law, eu acho que aí a gente deveria reforçar coisas, não mudar. yo pienso que ahí entonces tendríamos que reforzar y no cambiar. and not change. Okay, so Barbara Bien, así que Bárbara básicamente adopta un nuevo punto de vista sobre si estamos antes o después de la ley Então, a dominical. Bárbara está baseando o ponto dela se nós estamos antes ou depois da lei dominical. Gabriel, what was your reason? Gabriel, ¿cuál Gabriel, fue la qual foi a sua razón? razão? We were saying it depends on where you started crisis, Que depende de dónde comienza la crisis also where it y también ends. de dónde Então, eu termina. estava dizendo que depende de onde nós começamos e terminamos essa crise. I barely say what Barbara just said. Básicamente quería decir Bárbara disse. lo que Bárbara dijo. It's also because we're prior to the Sunday law. E para você Y para seria ti es porque estamos antes de la ley dominical. However, precisely Sin you embargo, place us, there's certainly not hay lugares precisos. much time Ciertamente left no for queda mucho great tiempo changes, para so grandes I cambios. guess Así que supongo it's que not like something, no es algo así. well, not gonna, No voy a, not gonna improvise no voy a any improvisar answer. ninguna Not- respuesta. not quite sure, No but I estoy muy think it seguro. depends on Pero creo que depende where de you dónde place that coloques crisis. esa crisis. Não tenho certeza, mas eu acho que depende de onde você diz que está a crise. O que acontece a crise. So Barbara has Así que Bárbara tiene Gabriel is viewing it as you and Raquel is fans viewing it as you as porque, Então a Bárbara tem fãs porque tanto Gabriel como Raquel concuerdan con ese punto. well. And Gabriela, Gabriela, you are with Barbara as well. ¿tú también estás você con concorda Bárbara? com a Bárbara? How do I ask this question? Como é que eu faço ¿Cómo es que fue a la pregunta? Maybe I can ask it Tal vez this lo way. pueda preguntar de Talvez esta da manera. seguinte forma. Can you ¿Puedes give darme una me an respuesta en answer parábolas? in parable Você consegue me dar uma resposta em forma de parábola? De que hay Onde há una uma necessidade, necesidad de un cambio. mudança? Gabriel? Gabriel, Gabriel, I can but yo try. puedo intentarlo. posso tentar. The very En el beginning of the comienzo classes, you de las clases went to the example of fuimos al courting. ejemplo del No início das enamoramiento aulas, você deu o exemplo de namoro. And I would say that the time of y yo courtship diría que en is el a tiempo time where del you, noviazgo, del enamoramiento, um,
hay un go through substantial momento en el que debes adjustment pasar and changes. por un E eu vou ajuste dizer que quando nós estamos nesse sustancial processo de namoro, nós temos que passar por en ajustes cambios e mudanças Substantials, substanciais often necessary, que debe são ser necessárias. necesario. I wouldn't say that once you're married that Y no you diría que una vez que estás casado, suddenly discover that you have to de change. repente descubres That que shouldn't tengo be que the case, cambiar. that you do drastic changes Ese no during sería the ser el marriage caso experience. de que hagas cambios drásticos Into the durante marriage las experiencias prepare. emergentes en la preparación del E matrimonio. com isso, eu acho que não deveriam haver mudanças drásticas durante o casamento, porque você já deveria entrar para o casamento preparado ou preparada. How I understand marriage Como yo Pelo que entiendo eu el matrimonio, O casamento is that é que as pessoas people sempre always mudam. change. es que las personas siempre cambian. That's why people say, you're not the person Por I isso que as married pessoas back dizem, then." você Por já eso não la é a gente dice, mesma tú que eu ya no eres la conheci. misma persona que yo conocí. People can drastically change As in the lifetime of a marriage. As La pessoas podem mudar gente drasticamente puede durante o cambiar seu período de drásticamente casamento. durante su periodo de casamiento. Gabriel? Gabriel, Time to create a firm foundation that you can build upon once you're entering. pero pienso que en la O que eu digo etapa é del que enamoramiento durante hay esse que período de crear tempo do namoro, una, isso é un período fundamento crucial e firme importante para que sejam que estabelecidas debemos coisas crear para una chegar vez que essa te firme casas. plataforma para manter e desenvolver durante o casamento. So after marriage, you point back to your foundation, the courtship. Is that what you're trying to say? Então, depois do casamento, você está apontando para o seu namoro, que é a fundação. Así que después del matrimonio, Build upon what tú you create in your señalas courtship. Você ese constrói fundamento isso baseado com en la aquilo etapa que foi del o seu namoro. enamoramiento, en lo que has hecho, lo que has creado en tu enamoramiento. It's a parable which is certainly difficult Es to un apply ejemplo, when you look to es una individual parábola que examples. ciertamente es difícil Eu de acho que isso é aplicar exemplo porque cuando se até miran é ejemplos difícil individuales. de explicar quando a gente olha para exemplos individuais. Said in individual experiences, things might change drastically even afterwards. E tal como você disse, dependendo, as coisas até depois podem mudar Y tal como tú has drasticamente. dicho, dependiendo, cosas pueden cambiar drásticamente. Supposed to make wise choices, to make necessary adjustment before taking Y supongo que debemos tomar decisiones sabias para hacer los into a, ajustes necesarios into antes de a, tomar la decisión marriage. de Mas se eu entrar entendo bem, en nós temos que un matrimonio. tomar decisões adequadas ou sábias antes de entrar nessa decisão de casamento. Need that foundation during your ongoing crisis and challenges during your marriage. Porque certamente vamos precisar Porque dessa ciertamente firme, vamos a precisar de esa firme durante plataforma as crises e durante las a crisis continuação do casamento. y durante la continuación del casamiento. Muy bien. Vadim also adds, he says, do they change or do they Alguien agrega en el chat, true dice, nature? I assume it's eh, cambian o revelan Então, o tu Vadim verdadera faz a naturaleza. pergunta no grupo, será que as pessoas mudam ou elas revelam o seu caráter verdadeiro, a sua natureza? I think I'll just leave Eu it acho que eu as vou that. deixar por aqui. Coming back to Gail, Voltando Volviendo para a Gail. que deu a primeira opção. what is again your reason? Why do you keep say one is so Por que needed? você continua ¿Por qué tú te dizendo quedas que en a la opción número primeira 1? é necessária? I guess because of story of the platform. Supongo Eu porque imagino en la que historia de por la causa plataforma dessa firme plataforma And all we needed to do is just to strengthen. y todo lo que teníamos que hacer es simplemente deveríamos fortalecernos. continuar firmes nessa plataforma. So what is the platform you're standing on? Então, o que Entonces, essa ¿cuál es la plataforma en la onde cual você tú está? estás? A The mensagem. message. So En el what's the mensaje. message? E o que é a ¿Y cuál es el mensagem? mensaje? Not to get off the platform. No bajarte de la Mensagem plataforma. para não sair da plataforma.
You see that we're starting to get in problems. Você viu ¿Ves que que já estamos chegou empezando a esse tener pequeno problemas? problema? At the moment, we don't know what En este our message momento la is. gente no Porque no sabe cuál es momento a nuestro gente não mensaje. sabe qual é a nossa mensagem. So is there already a platform? Então, a gente Entonces ya tem existe una plataforma. Is there a platform? Is there? I say. ¿Hay una without plataforma? Is there a message at the moment? Existe un mensaje en este momento sobre el cual podemos mantenernos firmes y reforzar porque estamos muy seguros Será de lo que que nós estamos temos uma diciendo. mensagem na qual nós poderíamos permanecer firmes porque nós temos certeza daquilo que estamos dizendo? On the message, for example, at the moment we are on Está en el gender mensaje, por equality. ejemplo, Is en el that what momento you're talking de que about, hablamos that de sort igualdad of de género, message that we can stand firm on? estamos hablando de ese tipo de Mensagem mensaje en el que que podemos você mantenernos está firmes. falando pode ser a de gênero, a mensagem de igualdade? If you want to take that as an example, we can go with that. Si tú quieres tomar eso como un ejemplo, Podemos podremos usar seguir con esse eso. exemplo. So Gail is standing Por upon ejemplo, the igualdad. topic, so I'm picking you now. Así que igualdad Pelo que eu entendi, a Gayle dice, está se coloca sobre la na igualdad. questão de gênero e igualdade. So how does equality look like? E com que se parece a Entonces, ¿cómo se ve la igualdade? igualdad? Well, I'm going to have to go back, starting from the line of the patriarchal system, Tal vez tenga que regresar comenzando desde la línea del gender- sistema gender patriarcal, biases, eh, So you're going, prejuicios de going género. to what we've preached the last 4 years. Entonces, si tú vas a lo que hemos predicado en los últimos 4 años, Then I'm going to ask you, what does equality look like in your E eu vou day-to-day perguntar life? com que a igualdade entonces te se preguntaré, parece ¿cómo no se ve dia la a dia? igualdad en tu día a día? And I very quickly would pick up on that Elder Tessa said. Y muy rápidamente me daré cuenta E de que nós tenemos que mencionamos ser que a feministas anciã radicales. Tess diz de nós sermos La anciana feministas Tess lo comentó. radicais. And then I would ask you, are you radical feminists? E eu posso Y luego yo te perguntar, preguntaría você acha si que é son uma feminista feministas radical? radicales. And if you say yes, I would say, how does it look like? E se Y você si dicen disser que sí, sim, les eu vou diría perguntar, cómo por que isso se parece? eso se ve. And I think if we're fair with ourselves. Y creo que si somos justos con nosotros mismos, llegamos muy rápidamente a la conclusión de que no lo sabemos. Para ser justo, nós sempre queremos chegar à conclusão de que ainda não sabemos qual é. Can you follow me? ¿Puedes seguirme? So, do you still think we have something firmly to hold ¿Todavía on? crees que tenemos algo a lo que aferrarnos firmemente? changing, we need to change. Estamos cambiando, necesitamos cambiar. Sí, Not trying to change anyone's mind, yo no but I estoy think tratando de cambiar considering- la mente y la opinión de nadie, Então, eu pero não creo estou que es aquí tentando mudar a donde mente de ninguém, estamos mas é por aí que obteniendo, estamos indo. es por ahí donde estamos yendo. So Katya Katia says, Así que Katia dice, I would choose number Eu one. Yo voy a elegir la número primeira 1. opção. It would take the parable of the plant. Tomaría la parábola de la It planta, stays on the same soil, permanece en la platform, plataforma, en but el grows suelo, along the way, being an pero ear, crece stands a lo largo del up and then a camino, tree. siendo It una has espiga, luego un tallo y luego un grown to a árbol. tree, but never became Y ha a crecido hasta flower. convertirse en un árbol, pero Eu nunca se convirtió en ficaria una com a flor. parábola da planta, porque diz que na mesma terra, na mesma plataforma, ambos crescem ao longo do caminho, sendo ears? It's where they have fruit. So, Quando like eles orange têm on the front. começam a germinar, depois dar fruto e se tornam uma árvore e que tem crescido. Cresceu para ser uma árvore, mas nunca deu flor. So this is interesting now that Katya goes to the Así que esto es parable interesante. É interessante ver a Katia ir para a parábola da planta, Es interesante ver la parábola de la planta, porque é because para that's onde eu where I would teria have gone ido. to. So she porque es is ahí donde going yo to quería that ir. parable to Así que ya va a Teria esa, ido para lá para provar o número 1
para probar la número I 1 would go to E eu that iria para aí para equivalent provar o segundo. y yo iría para probar la because what does segunda. Ellen White says? Porque o que que diz Ellen Porque ¿qué dice White? Elena de White? Either the plant grows, El Que crecimiento de las ou a plantas, planta cresce ou ela seca. todas so for me, crecen what I o would have todas se taken, secan. Então, o Así que para mí que lo que yo eu había iria tirar tomado, disso, there needs to be growth tem que haver um tiene que haber un crescimento crecimiento at every stage. a todas as en cada etapas. etapa. Otherwise, there's something bad happening. De lo contrario, Porque algo malo senão va a algo ruim suceder. acontece. And yes, a tree doesn't become a flower. E sim, a árvore Y não se sí, torna uma flor, el árbol no se va a convertir en una flor, Okay. But there has been change to that pero ha habido particular un plant. cambio mas aconteceu uma a mudança esa com essa planta. planta en particular. So I guess it depends on how you look at the parable. Así que You supongo see que change depende or de maybe you cómo don't se see mire la change. E parábola que vas a ver dependendo de un como você olha cambio para a parábola, o você vê tal vez mudança no ou veas não. el cambio. Now Vadim is asking, how does growth Y ahora Vadim está implement preguntando, E change? ¿cómo agora o funciona el Vadim está crecimiento en perguntando implementar un como é cambio? que mudança significa, como é que crescimento significa mudança. So we know Ellen White parallels a child to a plant. Então Sabemos sabemos que que Ellen White Elena White paralela hace un uma paralelo de criança un niño com con una uma planta. planta. So the baby, let's call Así him que her llamemos Kim, al bebé, gender neutral. en vez de llamarlo él o ella, Então vamos a vamos llamarlo chamar a Kim, criança un de género Joaquim. neutro. Kim. Ah, Kim is a male sim, Kim. sim, sim, perdão. Vamos chamar Kim a es un criança nombre de Kim, neutro. que é para ser neutro o gênero. Kim is a baby. Kim é bebê, Kim es un Be bebé, nurtured. precisa ser nutrido. necesita ser nutrido, Mas à medida que esse bebê cresce, pero a medida que essa que bebê, va creciendo ese a bebé, mudança acontece. The baby would hay un start cambio que está aconteciendo. El bebé A comienza a bebê caminar começa a caminhar and as it gets older, e à medida que y a medida que se va vai creciendo y se va, crescendo, it will be a much more independent person vai se tornar uma va a ser pessoa una mais persona mucho más independente. independiente, till to the point where that person doesn't need hasta el punto en que esa persona as much care anymore ya no Até o necesita ponto que essa pessoa já não de precisa tanto mais ser cuidados, cuidada. as he or she needed when they were a baby. A mesma forma que precisava quando era de la bebê. misma forma Yet it's still que precisaba que era cuando era Mas bebé. ainda é a Pero mesma sigue pessoa, ainda é siendo Kim. so la misma Kim persona, Kim. turned into Barbara or Gabriella. Así Então, que Kim não se tornou a no se Bárbara ou a va a Gabriela, convertir en Gabriela o Bárbara, permanece até o fim Kim, se mantiene mas o ainda permanece houve todo el camino, mudanças. Raquel says A Raquel pero diz, hay algunos when cambios. a plant begins to grow, its Raquel but dice, a tree will be strong. quando una planta comienza a crecer es débil, e pero cuando se convierte en un árbol se hace fuerte. mas como uma árvore ela se torna forte. Quando a planta começa a crescer, ela é fraca, mas quando se torna uma árvore, ela é forte. So maybe I'm all wrong about this. Maybe I'm the wrong person. Então talvez eu esteja Así que tal errada vez em estoy relação a equivocada isso. en esto. When it comes to identity crisis, Quando chega a crise de Cuando se trata de una identidade, crisis de identidad, I think we know we're in a crisis. nós creo sabemos que estamos na sabemos que crise. estamos en una crisis. And all I wanted to show us Y todo lo que quería que Então tudo que eu queria que enseñarles nós víssemos is that there are two options. é que es temos que hay dos duas opciones. Either we reinforce the past Ou nós identity, Tenemos reforçamos o a identidade reforzamos passada, la identidad or pasada we say something needs to change. o decimos que hay dizemos algo que es uma mudança necesario tem que cambiar. acontecer. And I think this movement already has Y creo que este chosen that movimiento change ya ha needs to elegido happen. que el E cambio eu debe acho que o ocurrir. movimento já decidiu que a mudança tem que acontecer. That's why we're in this mess. E por Es isso por nós eso que estamos estamos en nessa este lío. bagunça. We have this identity, Tenemos Temos esta essa identidad identidade, and something at one point starts y hay algo en un crisis. punto mas que comienza algo, em una algum crisis. momento cria uma crise. That's why we're here. Y es por eso que Por isso estamos nós aquí. temos medo. And we all, I assume, I hope, Y if I'm todos, E eu supongo, assumo, se é que eu estou certa, that si es we que all estoy en lo think correcto, that we don't want to be where we were que- 8 years ago. e todos pensamos que não queremos que todos estar onde pensamos que no estávamos há queremos estar 8 anos atrás.
donde estuvimos 8 años atrás. 2018. Estamos felizes que já Todos estamos passamos felices de que ya 2018 pasamos And heard 2018 Midnight Cry message. e y de ouvimos que a hemos mensagem do escuchado Clamor el da mensaje del clamor Meia-Noite. de la medianoche. I haven't heard at least someone tell me that they like to be in the time period No he before the escuchado Midnight Cry a message. alguien Eu não ouvi decirme ninguém me dizer que gostaria de que le estar no gustaba período estar de en el tempo periodo antes anterior del clamor de da medianoche. mensagem do Clamor da Meia-Noite. So I think this movement has already Así que decided creo que the este change movimiento needs ya ha to decidido happen. que es necesario que ocurra Então, un eu acho que cambio. esse movimento já decidiu que uma mudança precisa acontecer. We're not reinforcing what was before. No Nós não estamos estamos reforzando lo reforçando o que que era antes. o antes. I guess what the crisis is about, or the Supongo que challenge, de lo que se Imagino trata que la o que é crisis o el crise desafío ou desafio what is this new identity going to é definir com o que vai se es parecer essa definir nova identidade. qué es lo que se va a parecer esa nueva Com identidad. o que vai se parecer o how's the movement movimento? going to look like? ¿A qué se va a parecer el movimiento? We could say, how does a radical feminist ¿Cuál será esta Poderíamos nueva dizer com o que identidad se parece feminista movimento de radical? feminismo radical que temente a Deus. does that make Faz ¿Eso hace sentido? sentido? So I think we have Entonces creo que tenemos que cerrar. So in summary, Entonces, en resumen, Então, para resumir, we're talking estamos about hablando what is this message of this de movement cuál es, estamos cuál falando es el para mensaje que é de a este mensagem movimiento. desse movimento. we after talking Y después de about hablar sobre lo interno y lo externo, Depois de falar do interno e o externo, started talking about comenzamos a hablar sobre la começamos por salvación, falar da salvação, which led us to the question, lo que nos llevó a la pregunta, salvation, is it ¿la about salvación se saving trata de me salvarme or a just mí saving o es de others? que salvar a nos levou à otros? pergunta: será que a salvação é para me salvar ou salvar outras pessoas? And we reminded us of Y nos quedamos recordando the el section tema the priests, Levites, de los and sacerdotes E levitas y fomos netineos, lembrados dos levitas, dos sacerdotes levitas e netineus. and that's what could I call y así es it? como podría llamarlo, The change, el cambio. the light A, we Hay un, received. que é a mudança e a luz que nós recebemos. hay un cambio de luz. We're considering what kind Estábamos of considerando qué experience tipo de experiencia caused la que se E creó en poderíamos nosotros. considerar qual foi a experiência que isso criou entre nós. And the comment was made, Y el comentario identity se crisis. hizo, crisis de identidad. Nós identificamos a crise So we got hooked now on that. Entonces e nós nos permanecemos aí. permanecemos allí And we looked at identity y miramos la crisis de Olhamos identidad. para essa crise de identidade, We're looking at we have looked at symptoms. Estamos olhamos mirando para os los síntomas. Um, we have looked at Sí, hemos mirado los síntomas, today or pero tonight, hoy o esta noche mas hoje I think we tried to figure out this identity creo que tratamos de crisis, eu acho descubrir que nós esa tentamos crisis, entender essa crise de identidade, where we're heading dónde up nos to, dirigimos en esta our crisis old de identidad, identity, que reforzando ou nós nuestra antigua reforçamos identidad a nossa identidade antiga, or o we're going to change. vamos ou a nós cambiar. temos que passar pela mudança. And I think most people Y creo que la mayoría de la gente understand that entiende we que are estamos changing. cambiando. E a maioria das pessoas entende que nós estamos mudando. I guess in our next Y class, creo que en nuestra próxima clase eu acredito que na nossa próxima aula I think it would be creo que good sería to bueno look at what ver caused the identity qué es lo que crisis. causó la crisis de seria bom nós identidad. olharmos o que causa essa crise de identidade. So the break we have over now, Así que el descanso que tenemos a pausa que nós en esta vamos noche, ter durante a noite, maybe people can contemplate quizás why la gente pueda are we here. contemplar por qué estamos aquí. talvez as pessoas possam considerar o porquê que estamos onde estamos. And maybe we get to look at a little like the cause, the danger, the benefit, and how to get out of E it. Y tal vez podemos olhar um mirar pouco para as cuáles causas fueron e las ver onde nós causas, estamos. los peligros A causa, o perigo e o y benefício los beneficios podemos y sair cómo disso. podemos salir de eso. Vamos encerrar Vamos com a cerrar con una oração. oración. Deus Altíssimo, Dios, querido Dios, obrigada pelas linhas que nos gracias deste. por las líneas que nos has dado. Lord, when we are in an Cuando identity estamos en una crisis de Senhor, identidad, quando nós estamos numa crise de identidade, help us to not ayúdanos see it as anything bad, a no verlo como a algo que malo, possamos ver que
que isso não é uma coisa ruim, but as something which is sino como needed algo que se mas necesita algo que é necessário before the Sunday law antes de que la ley antes da dominical chegada da lei dominical. llegue. So encourage everyone Anima a cada uno Então, nós de las personas encorajamos as pessoas that they will stick to this movement and hold on que possam que puedan permanecer en nesse este movimiento y que aguanten possam se segurar and that they will obtain that needed para que change. obtengan ese cambio e necesario. que eles entendam que precisa haver uma mudança. In Jesus' En name. nombre Em de nome de Jesús, Jesus, amén. amém.